Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Kian Dias. Hoje eu vou falar sobre a norma 15, cujo fala sobre recursos minerais. Índice. Primeiro vou abordar norma 15, objetivo e âmbito. Depois, reconhecimento de ativos de exploração e avaliação. 3. Mensuração de ativos de exploração e avaliação. 4. Apresentação. 5. Imparidade. 6. Divulgações. 7. Exercícios. Norma 15. Objetivo e âmbito. O objetivo desta norma é o de apresentar o tratamento contabilístico aplicável à fase de exploração e avaliação de recursos minerais. Esta norma tem como foco orientar as entidades sobre quando reconhecer dispêndios como ativos ou gastos, como mensurar e avaliar esses ativos, quando efetuar testes de imparidade e que informações divulgar nas demonstrações financeiras. Âmbito. A norma 15 aplica-se às atividades de exploração e avaliação de recursos minerais que compreendem a pesquisa de recursos como minérios, petróleo, gás natural e outros recursos não renováveis, após a obtenção dos direitos legais de exploração e antes da comprovação da exequibilidade técnica e viabilidade comercial da extração. Não trata da fase inicial, antes da concessão, nem da fase de desenvolvimento e produção. Reconhecimento de ativos de exploração e avaliação. Apesar de parecer prudente reconhecer os dispêndios de exploração e avaliação como gastos, a norma 15 permite o seu reconhecimento como ativos desde que seja feito de acordo com a política contabilística da entidade, essa política seja consistente com as definições e critérios de reconhecimento de ativos do quadro conceptual. Mensuração de ativos de exploração e avaliação. Os ativos de exploração e avaliação são mensurados ao custo no seu reconhecimento inicial. A entidade deve definir quais dispêndios serão capitalizados e aplicar esta política consistentemente. Elementos do custo de ativos de exploração e avaliação. Devem ser definidos por política contabilística aplicada de forma consistente. Podem incluir, entre outros, aquisição de direitos de exploração, estudos topográficos, geológicos e geofísicos, perfuração, tubagem e testes, atividades relacionadas com a avaliação de exequibilidade técnica e viabilidade econômica. Não devem ser reconhecidos como ativos os dispêndios de desenvolvimento. Obrigações de remoção, restauro são reconhecidas de acordo com a norma 24. Pode aplicar-se o modelo de custo ou modelo de revalorização, norma 13 ou 14, consoante a classificação em tangível ou intangível. Apresentação. Os ativos de exploração e avaliação podem ser classificados como ativos tangíveis, se tiverem natureza física, e ativos intangíveis, se não possuírem substância física. Esta classificação deve ser consistente ao longo do tempo. Reclassificação de ativos de exploração e avaliação. A reclassificação ocorre quando a exequibilidade técnica e viabilidade econômica são demonstradas. Antes da reclassificação, deve ser testada a imparidade.
Imparidade. A entidade deve analisar se indícios de imparidade sempre que houver sinais de que o valor contabilístico pode exceder o valor recuperável. Alguns indícios incluem expiração do prazo de concessão sem perspectivas de renovação, ausência de planos ou orçamentos para prosseguir com a exploração, inexistência de descobertas economicamente viáveis, dados que indiquem que a recuperação do ativo é improvável. Nível de avaliação. A avaliação da imparidade deve ser feita considerada cada área específica de exploração. Caso o ativo não seja recuperável, deve reconhecer-se a perda por imparidade imediatamente nas demonstrações financeiras. Divulgações. As entidades devem divulgar nas notas as demonstrações financeiras, as políticas contabilísticas adoptadas para ativos de exploração e avaliação, o montante de ativos reconhecidos, movimentos ocorridos no período, adições, transferências e imparidades, e qualquer outra informação relevante para a compreensão do utilizador. Exercício. A empresa da VUCAS LDA, empresa de exploração mineira, sediada na Avenida 24 de Julho, Rua 2, Maputo, Moçambique, em 2023 ocorreram os seguintes encargos. 1. A aquisição de direitos de perfuração das valas de drenagem com um prazo de 5 anos, 700 mil. 2. Trabalho de campo e estudos topográficos e geológicos em Zambésia, 250 mil. 3. Tubagem e instalação de canos na área, 190 mil. Pedidos. Tratamento contabilístico das operações. Primeiro, fazemos a aquisição de direitos de perfuração, onde lançamos no razão esquemático a 3.2.7 os ativos de exploração. Temos aqui 700 mil. Depois lançamos a 1.2.1 depósito à ordem também, 700 mil. Trabalhos topográficos e estudos geológicos. Lançamos a crédito 3.3.4 atividade de exploração e avaliação, 250 mil. 1.2.1 depósito de ordem, adicionamos o 250 mil. Tubagem e instalação de canos na área. Usamos a mesma conta 3.2.7, adicionamos 190 mil e depois na mesma conta 1.2.1, depósito de ordem, adicionamos também 190 mil. Exercício. Os dispêndios com a exploração de carvão de MCB LDA estão avaliados em 250 mil, cuja vida útil estimada é de 25 anos. Passados 2 anos, o seu valor de uso está avaliado em 300 mil. O justo valor de 100 mil e o custo de vender são de 50 mil meticais. Pretende-se que teste o ativo quanto à imparidade e aquisição e efetue os respectivos lançamentos. Dados: VA 950 mil, N 25 anos, VR 300 mil. Resolução: a amortização acumulada é igual ao valor da aquisição menos valor residual a dividir por N, que são os anos. Substituímos na fórmula e dará-nos 26 mil. Depois fazemos a A2, que seria 26 mil, vezes 2, que será igual a 52 mil. Depois levamos esse 52 mil e o subtraímos no 950 mil,
dá-nos 898 mil. Para testar a imparidade, pegamos o 898 mil, subtraímos por 300 mil, que dá-nos 598 mil. Aí vemos se ele é maior ou menor ao valor residual. Neste caso em específico, ele é maior. Aquisição. 3.3 ativos intangíveis. 3.3.4 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. 950 mil a crédito. Depois lançamos na conta 4.4 Estado. 4.4.3.2.2 ativos tangíveis e intangível. 161.500. Depois, como conta do passivo, temos outros credores, onde lançamos na conta 4.6.1.1 fornecimento de investimentos de capital CC para aquisição, que dá-nos 1.111.500 mil. Fim.